Olá, meus amados irmãos. Como é bom a gente ser esclarecido, né? Receber a luz de Deus para que o nosso entendimento de uma vida de fé, de conhecimento com Deus, seja iluminado. O nosso entendimento da vida com Deus precisa ser iluminado. E como é que ele pode ser iluminado? Pela instrução da palavra de Deus, pelo conhecimento da verdade, pela direção de Cristo, pois Ele é a luz de Deus, que nos tira das trevas. E eu gosto sempre de estar proporcionando para vocês essa luz, que eu estou nela, né? Hoje eu me encontro na luz, na verdade, e não me submeto mais às trevas, o engano e a mentira, porque eu fui liberto. Alguém chegou para mim e disse assim: ah, mas você tem que procurar uma igreja. Toda igreja tem suas dificuldades, nenhuma igreja é perfeita. Você tem que procurar uma igreja para estar. Porque se você quiser uma igreja perfeita, você nunca vai encontrar. Nenhuma igreja é perfeita. E eu perguntei para essa pessoa: mas quem disse que eu tenho que procurar uma igreja? Seja ela perfeita ou imperfeita? Aonde é que está essa orientação de Cristo me mandando procurar uma igreja para que eu esteja nela como se fosse o lugar central da vida, do servir, da busca, da adoração a Deus? Quem me orientou isso? Jesus não. Quem orienta isso são os homens, em nome de verdade de Deus. Mas Jesus não me orientou a procurar a igreja perfeita ou imperfeita nenhuma, nem verdadeira, nem... Jesus não me ensinou a isso. O que Jesus me ensinou foi conhecer a verdade, buscar estar na verdade, perseverar na verdade, ser guiado e seguir a verdade. E essa verdade não é nenhum conjunto de regras, de doutrina, pregada por nenhum líder religioso, dentro de igreja nenhuma. Essa verdade eu encontro em Cristo, não é a igreja. Eu tenho que buscar o conhecimento da verdade, não buscar estar em nenhuma igreja. Então, essa pessoa me disse: não, mas toda igreja tem seu problema. Problema delas. Vivam lá com seus problemas. Vivam lá com suas situações. Eu não sou dependente de igreja para a vida com Deus. A minha vida com Deus, em Deus, de santidade, de servir, de adorar, de estar em Deus, não depende de igreja nenhuma, de lugar, de ambiente, de instituição, de líder religioso, de profeta, de quem for que seja. A minha vida com Deus, em Deus, ela depende do meu conhecimento de Cristo, do meu entendimento em Cristo, da minha dedicação e prudência de andar e estar guiado pela palavra de Cristo, que tem que estar em mim, no meu entendimento, por onde eu tenho que ser guiado. A luz de Deus é Cristo, o caminho é Cristo, o alicerce é Cristo. A minha dependência para que a minha vida com Deus seja real e verdadeira é Cristo, não é a igreja. Eu não dependo de igreja nenhuma, católica, evangélica, budista, mormon, de Jeová, espírita, de nenhum grupo religioso, de nenhum líder religioso, de nenhuma formalidade de culto religiosa. Eu dependo do conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho me leva a Cristo. Aí a pessoa chegou e disse: não, você tem que procurar uma igreja. Toda igreja, se você estiver procurando uma igreja perfeita, nunca vai encontrar. E eu não estou procurando igreja. Jesus não mandou procurar nenhuma igreja, perfeita ou imperfeita. Aí o povo fica com esse entendimento, porque foram ensinados assim, dentro da mentira do diabo pregada pelos homens, dentro das igrejas, de que não, toda igreja tem sua dificuldade. Se você estiver procurando uma igreja perfeita, nunca vai encontrar. Eu não estou procurando igreja porque o meu alicerce, o caminho, a minha vida com Deus não é a igreja. Eu não dependo nem preciso de igreja. Eu tenho que conhecer a verdade, estar na verdade. Essa verdade é Cristo. Eu não preciso procurar, não estou procurando igreja perfeita. Eu estou procurando viver uma fé perfeita. É isso que a Bíblia me ensina. Eu tenho que chegar à perfeição, à estatura perfeita de Cristo. Na minha fé, no meu conhecimento, no meu entendimento.
para a minha vida com Cristo, em Cristo. Eu tenho que buscar a perfeição, para não ser levado como menino, por ventos de doutrinas pregado por homens fraudulentos e enganadores, que falsificam a palavra. Olha o que é que a palavra de Deus nos revela. Vai ler a Bíblia, se dedique, seja prudente com a tua vida e o teu viver, buscando o conhecimento de Cristo na palavra, nas cartas apostólicas, no Evangelho de Cristo, nos 4 evangelhos que Jesus ensinou, nas cartas apostólicas, o que os apóstolos pregaram como ensinamento de Cristo. Vai buscar aprender isso. E eu quero te ensinar isso aqui. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Eu peço a vocês, irmãos em Cristo, que são prudentes, examinem com atenção esse contexto aqui, desse texto de Paulo, levando para os Efésios, capítulo 4. Examine esse texto que eu vou citar aqui para vocês e vou ler. Vou ministrar, aplicar um pouco dele para vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Mas eu peço a você que examine a carta toda, o contexto todo, para você entender o objetivo, o propósito, o porquê e para que Paulo escreveu essa carta. Qual a direção, por que Paulo está orientando, qual o objetivo de Paulo estar instruindo, corrigindo, orientando aqui a igreja, que não é uma instituição, são pessoas que estavam na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso não era uma instituição, eram pessoas que estavam nessa cidade em Cristo. Igreja são pessoas, não é instituição denominacional de nenhum homem, porque as instituições, denominações, são igreja de homens. A igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo, não é uma instituição. E Paulo escreve aqui aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Vamos ouvir o que está escrito, para depois a gente examinar, entender, absorver, processar o que ouvimos, para receber o ensino, a instrução, a revelação da direção da palavra para a nossa vida, ao nosso viver de fé em Deus. Amém? Vamos ler. Efésios 4, 11 ao 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso é ministério da palavra que Deus estabeleceu entre o povo, chamado igreja, pessoas que creem em Cristo. E Deus deu esse ministério para uma finalidade. Olha qual é. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Você tem que ter a perfeição do conhecimento de Cristo. Você tem que chegar à perfeição. E isso só pode acontecer com a instrução, com a doutrina, com a orientação, correção. Se você não estiver tendo isso, você não está formando sua vida no conhecimento de Cristo. Você nunca vai chegar a varão perfeito. Não é perfeito numa vida de não pecar. Não é perfeito numa vida de santidade religiosa, de não comer isso, de não usar aquilo, de não vestir isso. Essa santidade religiosa de usos e costumes. A perfeição é no conhecimento de Cristo, da doutrina, do ensino, do que ele orientou, para não ser levado por ventos de doutrinas, por ensinamentos que são heréticos, malditos, que desviam as pessoas do entendimento da verdade do Evangelho, tirando de Cristo. Então olha o que a palavra está dizendo. Olha para que foi que Deus deu essa vocação a homens no meio dos que se converteram a Cristo, à igreja. Doutores, pastores, profetas, evangelistas. Para que Deus deu essa vocação aos homens? Não é para estar abrindo ministério, fazendo show, fazendo teatro, agregando multidão, se colocando como maioral, para fazer campanha, pacto, voto, criar entretenimento dentro da igreja, para montar o seu ministério, os seus discípulos fanáticos, religiosos, alienados dentro de religião, vivendo fanatismo, vivendo alienados dentro da obrigação, dentro da tarefa, dentro do legalismo religioso. Não, não foi para isso que Deus capacitou e vocacionou homens
para assumir uma posição de soberano no meio do povo, porque eu tenho a unção de Deus. Não. Deus deu vocação para pastor, evangelista, doutor, mestre, apóstolo. Isso é o ministério da palavra, que edifica os cristãos, igreja. O que edifica a igreja não é campanha de pacto, de culto, de voto. O que edifica a igreja, pessoas, não é uma formalidade de sacrifício religioso, de culto, de obrigação, de tarefa, cerimonial, festas, atividades, entretenimento. O que edifica o cristão não é subir monte, não é passar a noite orando dentro de igreja, não é ir para a campanha de jejum, de consagração, de oração. O que edifica o cristão é o conhecimento de Cristo. E para isso precisa ter alguém que instrua, ensine. Não é para criar movimento sobrenatural, movimento místico, para fazer o povo perder o equilíbrio, ficar embriagado na emoção, sem entendimento, sem conhecimento nenhum. O que edifica o cristão, aquele que professa fé em Cristo, ele tem que se firmar, ele tem que se fortalecer, ele tem que crescer, ele tem que sair da fase de criança e ser adulto no conhecimento de Cristo. Essa é a perfeição que Deus quer de nós, o conhecimento de Cristo, para não ser levado pelos enganadores. E é para isso que Deus dá o ministério. Olha aqui, vamos voltar. Efésios 4:11, eu estou lendo do 11 ao 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aquele que recebeu a vocação, Deus quer o aperfeiçoamento deles, a dedicação, o empenho deles no ministério da palavra. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo são os membros do corpo de Cristo. São os que professaram a fé. Os irmãos que creram em Cristo têm que ser edificados no conhecimento de Cristo. Tem que ser edificado no fundamento que é Cristo. Tem que ser edificado na rocha que é Cristo. Tem que ser edificado na doutrina de Cristo. Não é dentro de igreja, em trabalho, tarefa, obrigação e vida religiosa, santa, justa de igreja. Igreja é religião nenhuma. É no conhecimento de Cristo. Edificados no fundamento único que Deus estabeleceu e ninguém pode pôr outro, além do qual já foi posto. Já foi colocado o fundamento da minha fé. A minha fé não está fundada dentro de uma religião, de uma igreja, de uma obra, de um cerimonial, de um sacrifício, de uma penitência. A minha fé em Cristo está firmada no conhecimento dele, pelo Evangelho. Então é aqui que a gente tem que aprender. É isso que você tem que receber nas igrejas, nos ambientes que dizem que é casa de Deus. Vocês têm que estar lá congregando para receber isso. Ensinamento, esclarecimento, sendo corrigido, orientado, repreendido com a doutrina, com a instrução da palavra de Deus, para que todo aquele que está em Cristo esteja pronto para toda boa obra, uma vida de fé em Deus, com entendimento. É o que Paulo vai dizer escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Dá uma lidinha lá, qual a importância de tu receber a instrução da palavra. Não esses oba-oba, essas pregação de autoajuda, de poder, os cara que diz que é de Deus se manifesta de uma forma que quer impressionar você com o poder que ele diz que está tendo ali, que ele está recebendo. É muito grito, é muito movimento, é muita emoção, é muita revelação, é muito poder, é muita cura, é muito milagre e pouco, nenhum conhecimento de Deus, nenhum ensino, nenhuma instrução, porque o povo precisa de instrução, de ensino, de ser corrigido, orientado, esclarecido com a verdade do Evangelho. Não é com a revelação, com o entendimento, com o que cada um quer pregar, dizendo que é de Deus. Então Paulo vai dizer aqui que Deus ele deu a vocação para a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a dedicação de quem recebeu a vocação para o ensino da palavra. Eu tenho que me dedicar a aprender para ensinar, a aprender a palavra. Não é aprender a sabedoria da teologia humana. Não é aprender a sabedoria que vem na minha mente. É aprender o que Cristo ensinou. É isso que eu tenho que ensinar para o povo. A doutrina de Cristo. E Paulo vai dizer que Deus ele quer o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, de cada um de nós. Esse corpo somos nós, pessoas.
Ele quer que você cresça. Não seja mais menino no entendimento, levado por todo o vento de doutrina. Qualquer um que chega aqui e diz que Deus está usando você, amém, aleluia, até se arrepia, né? Tem tanta gente aí se emocionando, né? Estou sentindo. Olha como o diabo trabalha no emocionalismo, enganando essas pessoas com o sentimento, que é natural do ser humano, a emoção. O ser humano é um ser emocional, mas para a vida com Deus tem que ter consciência, entendimento, razão, inteligência e prudência para analisar se tudo está sendo de acordo com o que a palavra ensina. Não é dentro do fanatismo, não, que hoje o povo vive. É para isso que Deus nos dá a vocação. Eu não estou preocupado em pregar o evangelho para agradar a multidão, para ver o aplauso, o glória e aleluia do povo. Eu estou preocupado em pregar a verdade do evangelho para constranger, para levar pessoas a refletir, calada, pensante, analisando, processando o que ouve, para que no seu interior o Espírito Santo convença ela do pecado, da justiça e do juízo. Equilibrada, não embriagada no emocionalismo. Então, olha aqui, eu estou trazendo uma reflexão da palavra, tá? Eu estou aqui fazendo uma exposição e aplicando o que a palavra ensina, para nós que somos pregadores. Primeiro, o pregador tem que ser equilibrado, ele não pode estar emocionado. Pregador que qualquer coisa já se arrepia. Pregador já começa a falar língua e começa a dizer, estou sentindo Deus. Isso aí já é um sinal que esse aí é um movimenteiro. O pregador verdadeiro que está no poder, na graça, na direção do Espírito Santo, ele está mais atento a ouvir, ele é observador, ele analisa. É isso que a palavra nos ensina. Ele não entra no mistério, no pra, no reteté, no pró, no pri, porque Deus está presente, é glória, aleluia. Não. A palavra de Deus diz, esteja mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Errais por não examinar, não conhecer o poder de Deus, não ter o entendimento na palavra, está se embriagando com esses movimentos que distraem o povo da palavra. E Deus quer que você tenha conhecimento. Vida com Deus não é questão de poder, de pulo, de grito, de marcha, de língua estranha, de isso, daquilo outro. Vida com Deus é questão do entendimento que o homem tem que ter aqui, ó, na verdade do Evangelho de Cristo. Vamos continuar aplicando o que Paulo transmitiu para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, para corrigir, advertir e instruí-lo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Até que todos cheguem à unidade da fé. É uma só fé, irmão. A unidade da fé. A igreja tem que estar unida em um só propósito, em uma só fé, em uma só doutrina, em uma só direção da cabeça que é Cristo. Essa igreja que diz que é de Deus, esse povo religioso dentro das instituições que diz que é a igreja de Deus. Olha a bagunça de fé, de conceito, de divisão, de doutrina, de entendimento de Deus. Cada um na sua bagunça, na sua linha doutrinária. E todos defendem causas, valores e princípios de suas igrejas, doutrinas, seus ensinamentos aonde estão recebendo. Não estão dispostos, não defendem a causa, o valor e os princípios do Evangelho. Por isso que essa disputa de quem é mais de Deus, essa bagunça, essa banalização, é tanta igreja que diz que é de Deus, é tanto grupo que se levanta, aluga um espaço, cria um ambiente, cria um sistema de norma, de regra, de culto e diz, aqui é a casa de Deus, aqui é o povo de Deus, aqui você encontra Deus. Olha o que tem aí, quantas e quantas instituições, lugares que o povo está formando aí, esses ambientes malditos, porque traz maldição para o povo, que tira o povo da palavra. O povo fica que nem menino, levado no emocionalismo, vivendo o paganismo, vivendo um bocado de mentira como se fosse Deus ali operando. E ninguém tem o entendimento de Deus, porque estão perdidos da direção de Deus. Aí entra o que Jesus disse. Esse povo que está dentro desses movimentos adora a Deus em vão, porque estão vivendo dentro de preceitos de homens. O coração está distante de Deus, o entendimento. Não conhecem nada do Evangelho, não conhecem nada da verdade de Cristo, não têm entendimento de Cristo, mas estão vivendo em nome de fé em Cristo, perdido de Deus, porque estão dentro de preceitos de homens e não de Deus do Evangelho. Vamos entender mais o que Paulo vai dizer aqui. Efésios
capítulo 4, versículo 11 ao 16. Eu estou fazendo uma leitura, estou mostrando aqui o que essa leitura nos ensina. No versículo 11, Paulo vai dizer que Deus deu um para profeta, evangelista, pastor, doutores, apóstolos. Isso aqui é o ministério da palavra no meio do povo de Deus. Deus, ele quem dá, quem ele quer. Todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer abrir um grupinho e quer ser o soberano de Deus no meio do grupo, não é? Rapaz, isso é uma vaidade tão grande que encheu o coração das pessoas. Que o povo hoje abre os seus grupinhos para poder estar na frente como soberano. Todo mundo quer ser presbítero, porque quer ser pastor, quer ser isso, porque quer estar na frente, a vaidade. E Jesus não chamou ninguém para estar na frente, quem está na frente é ele. Jesus chamou para padecer. Jesus não chamou ninguém para ser o soberano. Jesus não chamou ninguém para estar ostentando dentro de grupo. Jesus nos chama para padecer, para servir, para sair do conforto e ir para o desconforto, para enfrentar situações pela verdade do Evangelho, entregar a vida a Cristo pelo amor a Cristo e ao Evangelho. Não é por amor a um cargo, a uma posição, a uma instituição que você quer ter para você. Tem tanta gente com o desejo de querer ser pastor que sai das igrejas e fica arrumando grupo para formar o seu ministério. E muitos já formaram, estão em maldição. Sabe por quê? Porque estão perdidos de Deus, o coração endurecido e achando que estão na verdade e conduzindo o povo na verdade. Nem eles entram e o povo que segue a esses estão perdidos de Deus. Porque estão seguindo a eles. Porque Deus é quem dá vocação. Deus é quem dá aqui, é quem escolhe para o ministério. Todo mundo diz que é pastor, vai ver qual é o conteúdo do conhecimento dele para levar uma ministração do evangelho para o povo? Todo mundo diz que é pastor, vai ver o que é que ele está pregando, orientando, instruindo o povo? Vai ver o conteúdo da ministração dele? Vai ver para onde é que ele está levando o povo dentro das pregações dele, que ele diz que é pregação do poder de Deus? Vai ver onde é que o povo está sendo formado, onde é que o povo está se escravizando, está alicerçado. Vai ver onde é que o povo está devoltando sua vida como se fosse a Deus. Vai observar onde é que esse povo está seguindo esses homens, está colocando sua fé e esperança. É nos trabalhos de igreja, é na vida de igreja, é no ritual de igreja, no cerimônio da igreja, é nos conjuntos, nos conjuntos de regra, de princípio, de norma de igreja, é nos cerimoniais de igreja, é nos rituais de igreja. A fé, a confiança onde esse povo se gloreia é da vida dele, de trabalho, de formalidade de igreja. Não conhecem nada de Cristo. Então Paulo vai dizer aqui que Deus, ele deu a cada um como ele quis a vocação para o ministério no meio dos irmãos. No meio do corpo de Cristo, igreja, que não é dentro de uma instituição. Todo mundo só quer ser pastor, só quer ser homem de Deus dentro de igreja, né? Você já notou isso? Todo mundo acha que fazer a vontade de Deus, ser ministro de Deus, é só dentro de igreja. Todo mundo quer sentar naquela cadeira lá especial, que é a cadeira do rei, do imperador, do soberano, do pontífice. Já notou? Todo mundo quer subir no púlpito, que é os altares dos deuses, do povo que adora nas instituições, porque o Deus dessas igrejas não é Jesus. É os líderes, é os homens. O povo está lá adorando a Deus através de uma direção de homem, não por Jesus. Onde os homens criaram os púlpitos, que é os lugares onde fica a celebridade espiritual. Ó. Você já notou que a maioria dessas pessoas que diz que é profeta de Deus, que é pregador, que é evangelista, que tem o dom disso, daquilo outro, eles só estão preocupados em abrir ministério, eles querem estar em ministério, eles querem oportunidade dentro das instituições e denominações, eles não se dispõem na sua vida normal, com o seu próximo, aonde tiver, para parar, para lá se desgastar, para se expor, mostrar a verdade do evangelho para aquele que está com ele trabalhando muitas vezes no trabalho, com o entendimento todo errado da verdade e da vida com Deus, achando que é de Deus porque está dentro de uma igreja, porque adora uma instituição, porque adora uma imagem de escultura, porque participa de um culto, de um ritual, de um cerimonial, e ele não tem coragem de parar com aquela pessoa. Agora, quando está na igreja, ele quer microfone, né? Ele quer oportunidade, ele quer subir o púlpito, ele quer a vez dele. Todo mundo dentro dessa maldição, que vive dentro dessas instituições. Eles vivem a vida deles com Deus centralizada nessa bolha, instituição, igreja. O mundo de Deus para eles é ali. Saiu dali não tem Deus.
Eles estão presos nessa bolha, nessa mentira, nessa gaiola de Satanás. Que Satanás criou, essa ideia de igreja, casa de Deus, onde o povo agora se deteu ali dentro e vive ali o mundo de Deus, é mentira. Jesus não ensinou ninguém a viver isso, nem dentro de nenhuma instituição tal como essas. Jesus não ensinou ninguém a procurar uma igreja, uma religião, um lugar para adorar a Deus, para ser de Deus. Jesus ensinou estar nele, seguir a ele, permanecer nele, guardar a palavra dele, seguir a ele. Então, todo mundo quer posição dentro dos grupos. E Paulo vai dizer, olha aqui, irmãos, o que diz o versículo 14. Olha o que é que Deus, para que é que Deus dá o ministério a esses homens, que ele vocaciona como pastor, evangelista. Isso não é título dentro da igreja, isso é vocação. É capacidade para ministrar dentro de cada um a vocação que Deus dá, tá bom? Isso não é título. Não, pastor dentro da igreja. Não, pastor não é dentro da igreja, não. Alguém disse assim a mim, como é que você disse que é pastor que não tem uma igreja? Quem disse que tem que ter uma igreja para ser pastor? Para ser pastor tem que ter o chamado de Deus, a vocação de Deus, para pastorear. Sabe o que é pastorear? É ensinar, é instruir, é corrigir, é levar ao homem o conhecimento de Cristo. E esse ministério se cumpre não é dentro da igreja. Eu posso estar com um grupo dentro de um ambiente, mas o meu ministério tem que cumprir onde eu estiver. O meu ministério pastoral, pela vocação de evangelista que Deus me deu. Está entendendo? Mas o povo está preocupado em ter ministério. Olha para que é que Deus dá aos homens vocação. E pede a eles a dedicação, a vocação que recebeu. Para que edifique os demais no conhecimento, no ensino, na direção da palavra, da doutrina. Olha para quê? Vê o que diz o versículo 14. Vem comigo aqui ler. Ouve e vê aí esse vídeo. Vamos ler o 13. Até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito na fé, viu? Perfeição aqui é na fé, no conhecimento, no entendimento de Deus. À medida da estatura completa de Cristo. Agora escuta o que diz o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o engano dos homens, por todo o vento de doutrina, e com astúcia enganam fraudulosamente. Os homens, com astúcia, enganam os meninos fraudulosamente, pervertendo a doutrina de Cristo, deturpando a verdade do Evangelho, falsificando a palavra de Deus, onde eles falsificam a palavra por causa de ganho, por causa da sua vaidade, por causa da sua posição. Eles não têm compromisso com a verdade. Eles têm compromisso com a cobiça deles. E Deus, Ele quer que a gente venha chegar ao entendimento de Cristo, conhecimento de Cristo. A varão perfeito. Para que a gente não seja levado como menino pelos ventos de doutrina, pregado pelos homens falsificadores da palavra. É a palavra que está aqui me ensinando essa prudência que eu tenho que ter. E por que eu preciso da instrução, da doutrina, da orientação da palavra de Deus, para que eu não seja mais menino. Quando eu era menino, eu vivia os movimentos religiosos em nome de Deus. Mas aí eu comecei a me alimentar, crescer e me tornar adulto na fé. Adulto na fé é a perfeição da fé, do conhecimento, do entendimento. E eu não me deixo mais levar como menino, por movimento, por emoção, por sensacionalismo, por sentir, por se arrepiar. Eu conheço gente que se diz, não é? Conhecedor de Deus, qualquer coisa ele se arrepia. Eita, senti, é Deus presente. Eita, Deus está falando. Ah, chegou, me arrepiei. Cuidado com isso, tá, irmão? Então, olha para que é que nós precisamos da instrução da palavra. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Meninos inconstantes. Sabe o que quer dizer isso? É a pessoa que não tem firmeza na fé. Uma hora está assim, outra hora está assado, uma hora está aqui, outra hora está ali, não fica em lugar nenhum, não tem realidade de doutrina, não tem uma consciência firme no entendimento de Cristo. Ele é levado por qualquer um que diga, eu sou de Deus, Deus está falando, ele amém, glória a Deus. É inconstante. Ele não tem uma segurança, ele não tem uma certeza, ele não tem uma convicção, ele não tem a direção na mente dele, no entendimento dele, da luz de Deus. Ele é menino ainda, é inconstante.
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, seguindo a verdade, seguindo a verdade. A palavra não manda seguir nenhuma direção de igreja, religião, homens, líderes, seguindo a verdade. Quem é essa verdade? Jesus. Você está seguindo a Jesus? Será que você está mesmo? Será que se eu convidar você para analisar o teu entendimento, da tua vida de fé, de prática, de entendimento de Deus, será que vai estar dentro do que Jesus ensinou? Então vem para cá. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça, devemos crescer, irmão. A fé tem que ser alimentada todo dia. Temos que estar evoluindo, crescendo, chegando à perfeição da fé. Olha o versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não é o aumento do ministério. O corpo aqui não é o ministério da Assembleia de Deus. O corpo aqui não é o ministério da Batista. O corpo aqui não é o ministério da Adventista. O corpo aqui não é nenhuma igreja católica, evangélica, mórmon, testemunha de Jeová. O corpo aqui são os cristãos, o povo de Deus que estão em Cristo, que são membros que formam a igreja de Deus. Então é para isso que Deus ele nos dá vocação para ensinar, instruir, ministrar a palavra, irmão. O ministério da palavra não é para quem quer. O ministério da palavra não é para quem abre igreja e diz que é pastor. E se coloca aí no título, que coloca o seu diploma, que coloca o seu anel, que faz o seu curso de teologia. O ministério da palavra é para quem Deus ele escolhe, chama e dá a vocação. Então nós temos que crescer no entendimento. E você que diz que é um pregador, que diz que Deus lhe deu a capacidade, se dedique. Valorize essa vocação que Deus lhe deu. Se dedique ao buscar o conhecimento da palavra para ensinar as pessoas. É a palavra, não é a sua visão, não é o seu sonho, não é a sua emoção, não é a sua revelação, não é levar o povo à autoajuda, daquilo que o povo quer ouvir, não é buscar agradar o povo. Se dedique ao conhecimento, à busca do conhecimento de Cristo, para levar para esse povo o conhecimento de Cristo, da verdade do Evangelho. Isso que traga para você consequências, que traga para você insatisfação, que traga para você reprovação, que você aborreça as pessoas, mas pregue a verdade do Evangelho. Pregue a verdade do Evangelho. Não vá pregar essa mensagem que o mundo vive dentro das instituições religiosas por esses muitos pregadores e pastores. Vá pregar o Evangelho de Cristo, a sã doutrina da salvação, a verdade que liberta, a luz de Deus para abrir o entendimento dos que estão cegos dentro das instituições do mundo religioso, por onde estão presos por Satanás, que é uma das grandes prisões de Satanás, que vai levar muitas almas a se perder de Deus, é a religião, onde o povo vive a religiosidade. Você que teve o chamado de Deus para o ministério, recebendo a vocação, você que tem intimidade com a palavra, maneja bem a palavra e conhece a palavra, vá pregar essa palavra para outros. Vá ministrar a verdade do Evangelho. Não se preocupe em abrir ministério, em agradar a multidão, em estar pregando dentro de púlpito de igreja. Vá se preocupar em levar a água que dá vida, mata a sede aos que estão famintos, sedentos, sem o conhecimento de Cristo, dentro das trevas, do engano e da mentira do diabo. Vá pregar a palavra que é a verdade de Deus, a luz de Deus, para iluminar a mente dos que estão nas trevas. Nas trevas. Olha o que Jesus disse a Paulo. E está dizendo para mim, quando eu sou chamado para tal ministério também, e dizendo para você que também foi chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Vamos ver o que é que o que Jesus vai dizer a Paulo dentro da vocação que Paulo teve para o ministério da pregação do Evangelho. Olha o que Jesus vai dizer a Paulo,
Leia aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e de sorte entrem santificados pela fé em mim. Entendeu qual foi a missão que Deus deu a Paulo na pregação do Evangelho? Para levar a luz aos que estão nas trevas e para libertar os que estão presos no poder de Satanás e trazer para Deus, para que sejam santificados pela fé em Jesus Cristo, para receber a remissão dos pecados. Você só vai combater contra o reino das trevas quando você está pregando a verdade do Evangelho. A espada do Espírito é a palavra, a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que ouve e crê nessa mensagem. Romanos 1,16. Ninguém é liberto dentro de culto de libertação. Esses cultos, esses misticismos de culto. Culto disso, culto quebra de maldição. Ninguém é liberto porque foi convencido a aderir a uma religião, a uma igreja. O homem só é liberto quando a mente dele é iluminada pela palavra. Porque o diabo prende a humanidade, a maior prisão é a mental. E o diabo prende a humanidade no entendimento, onde ele está cegando. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Quem é os incrédulos? Os que não dão ouvido e não creem a palavra de Deus. Estão vivendo em nome de Deus, mas não dão ouvido à palavra de Deus. Incrédulo é os que estão na religião, são incrédulos. Os fariseus eram religiosos, diziam que era de Deus, eram incrédulos. E por que é que Satanás ele entenebrece? Ele cega o entendimento para que eles não tenham compreensão da verdade do Evangelho, da glória de Cristo. Salvação é só pela mensagem do Evangelho. Salvação não é ir para uma igreja ser batizado no ritual, no cerimonial, dentro de nenhuma igreja pelo líder dessa igreja. Salvação não é ir para uma igreja e guardar sábado. Salvação não é para uma igreja ser batizado e tomar ceia. Salvação é ouvindo a mensagem do Evangelho e crendo. Só há salvação quando você ouve e crê no Evangelho. Foi o que Jesus disse. Ide e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então que Deus abençoe você. Se você recebeu a vocação de Deus para o ministério do ensino, da instrução, da exposição da palavra, faça isso, se dedique a isso. Dedique sua vida a buscar o conhecimento de Deus, de Cristo, para passar esse conhecimento que liberta e salva a outras pessoas. Amém? Esse é o meu compromisso, evangelista Wellington Ramos, transmitindo sempre instruções, orientações, esclarecimento da verdade que liberta para todos aqueles que se interessam, desejam e assistem os vídeos de instruções desse que vos fala, seu irmão em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, e que esse momento de esclarecimento, instrução e orientação esteja iluminando e abrindo seu entendimento e lhe dando o conhecimento de Deus que nós precisamos ter para a vida com Ele. Amém?